Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga e eu tô perdido pela Terra-média hoje, hein? Isso porque no episódio de hoje teremos Lendo Tolkien, com Contos Inacabados. Contos Inacabados foi publicado aqui no Brasil em 2020 pela HarperCollins. É HarperCollins? É isso mesmo? É isso mesmo. Com tradução de Ronald Kirmse. E o título Contos Inacabados tem como continuidade, como título completo, de Númenor, na verdade, e da Terra-média. Porque vai falar desse ambiente todo aí. Vai falar das eras e a gente já vai comentando à medida que a gente vai conversando aqui sobre esta obra que é, assim, não é romance. Não dá pra ler como romance, então... Pois é, a gente tem, além dessa edição lindinha da HarperCollins, que o link do quê? O link da Amazon está na descrição do episódio, para você que tiver interesse. É uma obra de capa dura, eu acho que na Amazon ainda tá com aquele pôster, salvo engano ainda você consegue um pôster. E existia uma edição antiga, eu acho que da Martins Fontes, que a gente tem em casa também, muito bacaninha, que é uma edição de 2009. Também traduzida pelo Ronald Edward Kirmse. Isso aí, capinha mole, paperback, tranquilinha, despretensiosa. E como o Silmarillion é uma obra editada pelo Christopher Tolkien, o filho do Tolkien. Pois é, o original foi publicado em 1980, 3 anos depois do Silmarillion e 7 anos depois da morte do Tolkien pai. A gente tem uma situação, que a gente já falou em outros Lendo Tolkiens aqui, que o Christopher ficou como responsável por estudar e publicar organizar toda a obra do pai. Organizar a obra e fazer aquela papelada infinita que não acaba nunca. Infinita e desconexa, aquele monte de trabalho, retrabalho, rascunho, borrão que o Tolkien deixou para trás. E o Silmarillion foi todo retrabalhado, reeditado pelo Christopher. E o Contos Inacabados tem histórias mais brutas, só que comentadas pelo Christopher antes que ele tivesse terminado de estudar toda a papelada do pai. Então eu vejo um pouco assim... O título inacabado é inacabado mesmo, assim, é real. Não é nenhuma metáfora, né? Não. Então, antes que ele pudesse publicar tudo e a idade chegando, ele falou, vou publicar isso daqui do jeito que tá, porque ele sentia uma demanda dos leitores, dos fãs de Tolkien, para conhecer essas outras histórias e, pelo menos, ter uma versão publicada antes que viesse a acontecer alguma coisa, porque, o tempo passa. Até para ter essa organização da Terra-média, O Tolkien, acho que a gente comentou em algum outro episódio do Lendo Tolkien, desse projeto, que ele se coloca como tradutor dos manuscritos da Terra-média. E é o que acontece aqui também em Contos Inacabados. A gente tem vários contos, sendo que o livro está dividido em 4 partes. As 3 primeiras são as 3 eras, e a 4ª parte, a formação dos povos, e ainda tem um índice remissivo. Depois disso tudo. Essas 3 eras, elas estão aqui contempladas por histórias de personagens importantes para esses períodos. Sendo que a Galadriel, eu acho que é a que está em todos os períodos, Então... e o Elrond também. Não, o Elrond é... Elrond é novinho. O Elrond é um jovem. Mas a Galadriel está ali, aparece já, mencionada na Segunda Era e depois a gente vê ela na Terceira Era com a Era dos Homens. Mas a gente vai falar um pouquinho mais a respeito, porque a gente vai pontuar aqui os capítulos, mais ou menos a organização da obra. Como eu falei antes, não é uma obra para ser lida como romance. Então, assim, eu vou ler porque eu quero ler o Hobbit. Bom, é uma obra de estudo, é uma obra de consulta. Então... É uma obra, eu acho, quase para fã, né? Se você gosta dos romances, mas não tem interesse em adentrar a Terra-média de maneira mais profunda, talvez nem valha a pena. E a coisa que não foi, por exemplo, essas histórias não foram tirando Filhos de Húrin, que tem uma versão pequenininha do Silmarillion, o resto nem foi pro Silmarillion, né? Foi coisa que ficou, até tem sobre Gondolin, que tem também alguma coisa, mas... E muitos desses contos aqui presentes nessa obra tem referência dos anexos de O Senhor dos Anéis. Aquele, é anexos que chama? Aquele anexo, apêndice, Isso, aquela parte que você não leu quando você terminou de Senhor dos Anéis. Aquela parte que ninguém dá bola. Mas que é interessante dar bola para aquilo, porque
tem muita coisa ali que a gente vai acabar vendo aqui nos Contos Inacabados. A gente está fazendo esse projeto de lendo o Tolkien, lendo essas obras que falam da Terra-média. A gente já leu Silmarillion, já leu A Queda de Gondolin, já leu Filhos Beren de Uruk, Lúthien. E agora a gente está trazendo a discussão sobre Contos Inacabados para poder iniciar ou voltar à leitura de O Hobbit, na verdade, porque a gente já leu tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis. A gente vai reler para trazer conteúdo para cá. E esse material que a gente está lendo antes, essas obras sobre a Terra-média que a gente leu antes e que a gente já tem conteúdo aqui na Rádio Caractere, ajudam a gente a entender um pouco melhor todo o mundo criado pelo Tolkien e o Senhor dos Anéis. É obrigatório você fazer isso que a gente está fazendo? Não. Aliás, não é obrigatório nada. Se você nem quiser ler Contos Inacabados, não leia. Tudo bem. Ah, mas eu quero ler primeiro os romances, depois as obras que falam da Terra-média. Tudo bem também. Até como sugestão para a compreensão dessas obras, é interessante você ter um entendimento de O Senhor dos Anéis. Porque as obras, elas são um pouquinho mais complicadas. Como a gente sempre fala quando fala de Tolkien, não são obras romances, né? São contos, né? São narrativas que parecem narrativas antigas, até se aproximam de narrativas bíblicas, principalmente no Silmarillion. Então a gente tem aí um tipo de material, um tipo de texto, de narrativa mesmo, muito diferente. Até se a gente for tentar fazer uma hierarquia, tentar sugerir uma ordem de leitura, acho que Contos Inacabados fica por último, né? Porque para quem quer entrar na Terra-média e nunca leu nada, começa lá no Hobbit, tranquilo, livrinho mais leve, infanto-juvenil, engraçado, bonitinho. Depois vai pro Senhor dos Anéis, que é um negócio um pouquinho mais complexo. Mais denso. Mergulha na mitologia, na origem da Terra-média com Silmarillion. Se tiver interesse, lê os grandes contos, que a gente já falou em versões maiores, mais trabalhadas. E por último, vai para o Contos Inacabados, porque é coisa que não foi usada, ou que foi retrabalhada, ou que foi repensada, ou que foi dispensada em algum momento, o que não deixa de ter a sua importância, esses contos, porque são histórias, algumas delas, muito interessantes. E várias delas têm também versões, né? Como a gente encontra no Silmarillion, como a gente encontra em outras obras desse universo do Tolkien, do legendário, né? Que eles chamam. E o que a gente tem aqui, então? Nessa primeira parte, a gente tem a menção sobre Gondolin, a chegada de Tuor a Gondolin, que a gente vai ver lá em A Queda de Gondolin. A gente comentou bem detalhado lá, lembrando que Christopher Tolkien não tinha escrito, compilado A Queda de Gondolin ainda quando ele fez Contos Inacabados. Então a gente está vendo rascunhos do que um dia viria a ser A Queda de Gondolin. Exatamente. Depois a gente tem o Conto dos Filhos de Húrin, que é considerada a mais longa de todas as baladas de Beleriand. E a gente também já leu e já comentou Os Filhos de Húrin aqui, que é uma história, uma das mais completas também. E uma das mais bonitas, na minha opinião. É muito interessante, muito interessante. A gente tem a primeira parte, que é a Primeira Era, com essas duas questões, né? Os Filhos de Húrin e Gondolin. A gente tem a segunda parte, que é a Segunda Era, que a gente começa lendo ali a descrição da Ilha de Númenor. E aí uma descrição completa, descrição geográfica, descrição sobre os povos que vivem lá, sobre a revolta que eles vão desenvolvendo com relação aos Valar, porque eles vão achando que foram abandonados. Fazendo referência a várias questões apresentadas lá no Silmarillion, que é do início de Númenor, né? Como foi criado, como surgiu. Então tem várias referências a esse período também. Sim, tem um esquema de linhagem dos reis de Númenor, que lembra bastante aqueles índices ingleses medievais lá, aqueles compilados, sei lá, dos anglo-saxões, que um deles feito a partir a mando do rei Alfredo. Para quem assistiu Game of Thrones, aquele livro que a Brienne deve estar escrevendo até hoje, devagarinho, que fala, quem foi o fulaninho, o rei tal, o que ele fez da vida? Fez isso, fez isso, fez isso. Fulano, o que fez? Fez isso, fez isso. Existe uma linhagem dessa, e tem duas histórias que eu acho imperdíveis para quem quer mergulhar mais na Terra-média, que é a história de Aldarion e Erendis, ele todo naval, todo voltado para explorações do mar, então ele sai de Númenor e vai para Terra-média, e ele faz contato com os reis
do continente, ele articula todo, se envolve em batalhas. E a Erendis é do campo, ela é toda ligada à terra. Aliás, tem uma questão relacionada com deuses, né? Um deus do mar e um deus que cuida das florestas. E os dois ali têm meio que uma relação de idolatria com esses deuses, porque realmente o Aldarion, ele tem essa relação com o mar. Ele vai até a Terra-média. Ele sente a necessidade de estar no mar. É mais forte do que ele consegue admitir. Ele é puxado para a água. E por causa dele, chegam a Númenor notícias da Terra-média e notícias de Sauron. Também lá do mal que vai se espalhando pela Terra-média e que é um perigo também para os Númenóreanos. Interessante que nessa história, que é uma história relativamente grande, e eu acho que é a única história que se passa antes da queda de Númenor, que a gente tem toda essa descrição, todo esse histórico, algumas tradições medievais também são puxadas, como a questão das mulheres irem até os navios que estão saindo para uma viagem, levar um galinho, um raminho de alguma coisa para dar sorte e tal. Tem um momento que a Erendis fica indignada que o Aldarion tá indo de novo. Ela fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou levar galinho, é coisa nenhuma. E ele passa anos no mar e fica meio essa culpa aí no ar, pelo menos no texto, dá essa impressão que fica essa questão de que, porque ela não abençoou, né, ou não pediu a bênção para a viagem dele, ele não voltou cedo, ele tá sofrendo no mar, porque ele passa muito perrengue também lá nas viagens dele. E é interessantíssima essa construção. E até isso da lembrancinha, né, ou da bênção, a gente vê isso em tradições vikings. Para quem assistiu a série Vikings Valhalla, tem lá uma partezinha que uma jovem dá um colarzinho pro rapaz lá que vai desbravar. Na verdade, ele vai brigar com o povo da Inglaterra que matou os daneses, né? Briga de parente. E ela dá né, ela entrega para ele um cordãozinho de pescoço né, que ela tem no pescoço para ele levar, como uma questão de uma lembrancinha mesmo, algo que o ligue. Um amuleto. Um amuleto. Então a gente tem aí uma representação fílmica desse tipo de coisa que a gente lê nos Contos Inacabados. Porque o que acontece com o Aldarion ali, acontece com os outros também. Ele vai vendo outros companheiros de viagem recebendo um raminho, alguma coisa ali, outra aqui, enquanto ele não recebe nada. Recebendo até umas coisas mais intensas, dependendo da pessoa que está seguindo em viagem. Enfim, assista se você tiver interesse. Na verdade, essas coisas mais intensas não aparecem no Contos Inacabados porque Tolkien é bem pudiquinho. Mas a gente tem aqui essa relação do presentear e do abençoar também a viagem. E daí a Erendis não quer saber de abençoar coisa nenhuma porque ela está cansada. Inclusive, a filha que ela tem com o Aldarion, ela a afasta da família do Aldarion. Ela cria a menina bem afastada lá dentro da floresta. Não quer saber de ninguém. E tem essa relação bem complicada. Então, é uma das partes aqui no comecinho da obra que a gente até se identifica, porque é uma relação familiar, né? O pai do Aldarion também não entende as viagens do filho, só vai entender depois a importância das viagens dele, tanto que ele vai passar a coroa para ele, vai dizer, você vai ser o rei de Númenor aqui. E toda essa relação que ele acaba tendo com Gil-galad, que é o principal rei do continente, provavelmente a gente vai ver alguma coisa nesse sentido na série que vai sair em setembro na Amazon Prime. Sim, até mesmo porque a gente, como o Glenn mencionou, tem sobre os reis de Númenor aqui nessa parte da Segunda Era, que é a segunda parte do livro, e tem também a história de Galadriel e Celeborn. E tem também as suas versões. Tem as versões dessa história, de como ela conheceu Celeborn e tal. Enfim. E a gente acredita, pelas imagens que já saíram da série, sobre a série, na verdade, que alguma coisa que a gente leu aqui, ou lê no Contos Inacabados, estarão presentes lá na série. Eu sempre achei a Galadriel uma personagem interessantíssima, no sentido de que ela é um personagem antigo e ela tem um certo elemento de revolta, que não fica muito claro quando a gente assiste, por exemplo, aos filmes do Senhor dos Anéis.
ela já tá com mais idade, ela já tá mais serena, ela já tá meio complicada. Ela quase perde a linha quando ela vê o negócio do anel lá. Ela tem um mini surto. Assim, todo mundo ia tremer na minha mão. Daí ela devolve o anel. Você fala, ainda bem que eu não vou ficar com esse negócio. Não é pra mim, não. É. Então a gente vê... Mas ela tem sabedoria pra repelir o anel. E a gente vê, assim, como que ela desenvolve a sabedoria. Fazendo escolhas complicadas na juventude. A gente vê esse período da juventude da Galadriel, tanto no Silmarillion quanto nesse trecho do Contos Inacabados, ela ainda com menos experiência, ela é um pouco mais impulsiva, de repente. Sim, e indo pra batalha mesmo. E a gente percebe que o próprio Tolkien tinha a noção da importância e do tamanho dessa personagem, só que ele, como sempre, escreveu, reescreveu, ficou reeditando, refazendo e acabou não terminando a história dela. Então ela ficou meio... Então a gente tem Contos Inacabados de Galadriel. Exatamente. Okay. É uma das partes, na minha opinião, mais complexas do livro. Eu acho que a parte do Aldarion é a parte mais fechadinha, mais bem acabada. Sim. E a da Galadriel conto mais acabado dos Contos Inacabados. Não tão inacabado. E a da Galadriel é a mais truncada, porque tem várias versões reescritas, coisas, um monte de trocinho, que daí a gente realmente depende dos comentários do Christopher para tentar entender o que estava passando na cabeça do Tolkien. E ler com atenção, porque... porque senão perde o rumo perdeu mesmo. A linha, vai ter que voltar. Uhum. A partir desse relato sobre a Galadriel, a gente tem a terceira parte. A gente entra na terceira parte, que é a Terceira Era. E a gente vê a Terceira Era onde? No Senhor dos Anéis. Mas aqui no Contos Inacabados, a gente tem aquela parte que não aparece, que é só mencionada no Senhor dos Anéis. Por isso que a parte dos apêndices é tão importante. Porque a gente tem o desastre dos Campos de Lys, que é aquele momento lá do Isildur, que ele entra em combate com Sauron. A queda do Sauron. O jeito que ele consegue o anel e acaba perdendo esse anel, e o que acontece com o anel, até a gente ver lá o resultado no Hobbit. Aquela presença do anel na Terra-média e aquela presença que todo mundo sabe que tem algo de maléfico, né, no ar. A gente também tem sobre a amizade de Gondor e Rohan, e depois disso a gente tem a demanda de Erebor, que retoma o que está lá no apêndice, como a gente mencionou, em que Tolkien se coloca como tradutor. Então, aqui fica muito clara aquela parte que, eu sou tradutor dos manuscritos antigos que foram encontrados não sei aonde. Essa demanda de Erebor é interessante porque como é que é a caracterização disso? É depois que acontece toda essa história do Hobbit do Senhor dos Anéis, está lá o Gandalf em Valfenda contando para alguém como que ele articulou na cabeça dele o que ia acontecer na história do Hobbit. Então, ele meio que reconta isso, mas a partir do ponto de vista dele, do Gandalf. Isso é uma pérola para quem gosta do Hobbit. Lê essa perspectiva do Gandalf. Vou articular aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou levar essa situação. Maravilhoso. Ele faz essas relações de forma muito interessante mesmo. A partir disso, a gente tem a próxima parte dessa terceira parte, que é a caçada ao anel. Aqui a gente vai ter quem? O Gollum, o nosso querido Gollum, ou nada querido para os hobbits. E daí tem também algumas versões da história do Gollum, de como ele se perdeu, de como ele foi maltratado pelo Sauron. Também tem o início da guerra que a gente acompanha lá em O Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, a guerra já está a toda. Ela não começa no Senhor dos Anéis, ela termina no Senhor dos Anéis. E daí a gente também tem sobre um pouquinho das batalhas dos Vals de Isen. Que são aqueles combates que a gente vê também, dentro do Senhor dos Anéis, das tropas do Saruman contra as tropas dos homens, que ele já tenta fazer o exército próprio, ele já tenta ir para o combate, ele se lasca, a gente tem essas perspectivas por aqui também. Para quem não lembra, o Saruman é aquele mago também que vai ser o contraponto do Gandalf. E a gente tem aqui, por isso que é interessante a gente ler O Senhor dos Anéis primeiro, porque as referências vão ficando muito mais claras. Se a gente pega Contos Inacabados antes de conhecer a história de O Senhor dos Anéis, é muito provável que a gente tenha ali Nada faz sentido, né? Que as coisas não façam sentido nenhum, na verdade. Porque depois a gente vai para a quarta parte, que é sobre a formação dos povos. E ali a gente tem os Druedain, os Istari, que são os magos, ou seja, onde está, né, a categoria do Gandalf, do Saruman, tem a ordem dos magos, então explica bem essa relação.
Então, vamos pegar parte por parte aqui. Os Druedain eram um povo da floresta, um tipo diferente de humanos. O pessoal ficava na dele, lá no canto, mas eram, assim, estranhíssimos. Até os próprios outros humanos estranhavam a constituição desse pessoal. Porque os hobbits também são um tipo de humanos ali. Então, vê que tem diferenças. A gente pegar, por exemplo, os humanos aparentados com os Númenóreanos, e aí a gente pode puxar o Aragorn, que viveu uma vida muito longa comparado com os outros, ou o pessoal de Gondor e tal. Existem algumas diferenças, mas os Druedain eram um povo realmente muito diferente. Então eles eram muito fortes, muito resistentes, tinham um físico muito pesado, as perninhas curtas, tudo truncado. E eles tinham uma rivalidade muito especial com os orcs. Eu não lembro se os Druedain chegam a ser citados no Silmarillion. Talvez eles tivessem sido uma ideia muito interessante do Tolkien para compor que não foi a Terra trabalhada. e que não foi trabalhada, não foi levada adiante. Fica aí a minha dúvida. Não lembro. E aí tem os magos. É o subcapítulo dos Istari. Outra coisa que é interessantíssima. Acho que é o terceiro ponto forte do livro, junto com a história da Galadriel e a história do Aldarion. Até só retomando um pouquinho da história do Aldarion, a gente tem lá a relação dos homens com os elfos, tá? Porque os homens e os elfos sempre guerrearam praticamente, assim, durante a constituição da Terra-média, sempre teve alguma treta. Então, o Aldarion sair para a Terra-média e ter contato com homens era meio que escândalo, era um tanto escandaloso, porque havia uma ideia de superioridade. E isso a gente está falando lá da Primeira Era. Aqui ele está apresentando, né, isso na quarta parte da obra, sobre os Istari, sobre essas figuras dos magos, que eles têm um papel muito específico nessa sociedade. Pois é, porque eles são da ordem dos Maiar. Relembrando o Silmarillion, aqueles espíritos ancestrais, aqueles primordiais que foram criados logo depois dos Valar para ajudar os Valar a criarem o mundo e organizarem o negócio todo. Outros dois personagens da mesma categoria, que são Maiares também, são a Rainha Melian e o próprio Sauron. O Sauron é um Maiar, espírito primordial, vamos dizer, segunda categoria, logo abaixo dos Valar. Então, depois que os Valar perceberam que o Sauron estava voltando, estava recuperando o poder depois da primeira derrota dele, eles fizeram lá uma reunião e falaram assim, vamos mandar um povo aqui, vamos mandar uns Maiares aqui para tentar organizar essa galera aí, porque eles sozinhos eu acho que não vão dar conta. Então juntou um pessoal e a gente sabe que pelo menos 5 foram mandados, 2 deles de forma voluntária, os outros de forma compulsória. E a gente pode citar o Saruman o Branco, que foi para os povos livres, né, foi ajudar aí elfos, homens e anões. O Gandalf o Cinzento, que também foi se misturar. Radagast, o Marrom, que foi para a floresta, ele um pouco mais alternativo, mais good vibes, ele foi cuidar de plantinhas, foi cuidar de animais, ele deu uma escorregada na missão dele aí, ele evitou o conflito da Guerra do Anel, ele falou, não quero saber disso. Não quero me meter nessa treta, e isso que ele era imortal, né? Os Maiar são imortais, então assim, e os outros dois, o Alatar e o Palando, que eram 2 magos azuis, que foram para o leste, foram para o oriente da Terra-média, e não se tem notícia. E se não se tem notícia, é uma coisa que às vezes quando a gente perde a perspectiva do Silmarillion e do Contos Inacabados, a gente, como assim? O cara não tá narrando o negócio todo, ele não sabe o que foi parar. Porque o Silmarillion é a história da formação do mundo pela narrativa de um grupo específico dos elfos. Lembrando que os elfos os elfos têm a composição de vários povos. São vários grupos de elfos dentro da categoria elfos. E é um grupo de elfos que narra, ou melhor, pela perspectiva deles que se narra a história. Lá no Silmarillion. E a gente tem mais ou menos isso também aqui. Porque a gente não tem muito sobre vários pontos de vista de vários elfos, dos homens, né, e dos hobbits. Então, o que aconteceu lá no Oriente não se tem notícia. O Tolkien fala, eu sou um tradutor de eu sou só um mensageiro. De coisa que chegou aqui. O Tolkien aqui. se coloca como mensageiro e daí ele tira um pouquinho dele da reta também. Diz, não sei. Não sei onde é que eles estão. Os grupos de homens do sul, Sim.
sei lá, não chegou escrito pro Tolkien, ele não traduziu, beleza, ele evita de ter que lidar com esse tipo de coisa. Ele finge que é isso e a gente finge que é verdade. Né? Exatamente. Então, é interessante ver até nessa constituição dos magos, que ele coloca 2 que se engajaram na missão e um se desvirtua, um outro que ignora a missão, vai pro mato, correu pro mato, e 2 que foram para algum lugar que talvez tenham colaborado com alguma coisa, mas jamais saberemos. Mas foi história não contada, né? Daí daqui a pouco a gente pode ter também, em vez de contos inacabados, contos não contados. Vai saber, né? Olha aí a ideia. E por fim, as Palantir, ou as Palantiri. Que a gente vê no Senhor dos Anéis. Que são o quê? São os smartphones da época. São as redes sociais, é o negócio. Na verdade, ali o oráculo, né? Se comunicava, o Google. Se bem que o Google não conta muito o que vai ser no futuro, né? E as Palantiri, olha aí, ó. Como vale a pena ter uma Palantiri. Sim, você poderia ver o futuro. Uma Palantir, né? O passado, poderia, de repente, ler alguma coisa na mente das pessoas, depende da tua habilidade na operação do aparelho, né? Então, também, nesse capítulo... Estrutura mental também para poder aguentar o que vem aí, né? Exatamente. Às vezes a gente acha que quer saber de alguma coisa, quando a informação vem, a gente... Imagina, vai ler a mente de alguém que, quando vê assim, meu Deus, é isso? Melhor, não consegue desver, né? Fica complicado. Então tem esse negócio do modo de usar as Palantiri e tem o porquê que elas se perderam, ou algumas delas se perderam. E o que aconteceu com esse negócio. Então é bem interessante, Eu acho que além dos contos que a gente falou antes, o capítulo mais ilustrativo, no sentido de trazer coisas a mais, é esse último grande capítulo do livro. É isso. E depois a gente tem o índice remissivo que tem trilhões de informações ali. Só que tem que levar um tempinho ali, porque também não é passeio. E uma dica final aqui minha. Não pule as notas de rodapé e nem as explicações do Christopher Tolkien. Nem o Tolkien entendeu exatamente o que ele estava escrevendo e como é que ele queria organizar. E a gente E o Christopher teve que interpretar pra gente, mais ou menos. E a gente precisa dessa ajuda do Christopher em cada ponto para conseguir acompanhar o raciocínio. E senão vai ficar. A gente só gostaria de lembrar que esse episódio foi a nossa primeira leitura de Contos Inacabados. Então, assim, se ficou alguma coisa que não ficou tão clara... Aliás, o que não ficou tão claro pra gente, a gente nem trouxe. Porque é uma obra que tem uma densidade que se aproxima do Silmarillion, em aspectos de densidade, Só que mais desconexo ainda, né? Só que sem... o Silmarillion também tem umas desconexões ali que senhor. De qualquer forma, a gente tem uma obra aqui que ela é um estudo, né? São contos da Terra-média que explicam mais ou menos a formação da Terra-média e os períodos, né? A Primeira Era, a Segunda Era, a Terceira Era. Aliás, os principais períodos ou os principais personagens desses períodos. É isso que a gente vai ver em Contos Inacabados. Ali no primeiro, né, a questão da formação de Númenor, essa sociedade, como é que funcionava, a descrição de Númenor. Depois a gente tem o Aldarion e a Erendis, e também a compreensão de como os reis passavam o poder, né, para os outros, como essa lista de reis é uma série é um bando de gente mesmo que pega ali e acaba como rei de Númenor. E também influencia na história que a gente vai acompanhar na Segunda, na Terceira Era. Lembrando que reis de Númenor, descendentes ou relacionados pelo menos a Elros, irmão de Elrond, personagem que a gente vai ver lá no Senhor dos Anéis também, e ele, por sua vez, descendente, puxando a cordinha de personagem aí, descendentes de Beren e da Lúthien. Então, a gente vê no livro Beren e Lúthien. Gente que tem o sangue de homens, de maiares e de elfos. E daí vem mais uma recomendação mesmo nossa de que é importante ler os contos anteriores que falam da queda de Gondolin, de Beren e Lúthien, de Os Filhos de Húrin, para a gente ter mais ou menos essa noção quando a gente chega aqui e isso está um pouquinho mais condensado e separado em era. A gente começa a colocar as pecinhas nos seus lugares, né, nos seus devidos lugares. Isso aqui estava nesse canto da história. Isso aqui está nessa linha cronológica. E a gente começa a ter um pouquinho mais de clareza
a respeito de como a história se deu e o que significa essa primeira, segunda, terceira era. Como a gente falou, a terceira era é a era dos homens, é a era lá do Aragorn, é a era em que os homens têm um protagonismo nas histórias da Terra-média, na Terra-média, e que vem dessa tradição lá do Isildur, que a gente vai encontrar também aqui no meio. E acho que um episódio curto mesmo, porque Contos Inacabados, né, não foi acabado, então a gente não tem nem muito o que ficar falando aqui, falando, mas é parte do nosso projeto Lendo Tolkien e a gente gostaria de comentar um pouquinho, até mesmo porque o próximo livro é O Hobbit. E talvez a gente retome algumas informações que a gente já passou por aqui. Não tem nenhum spoiler aqui para você se preocupar, porque, né, senhoras e senhores, é Terra-média, então tá aí para todo mundo. Aproveitem a viagem. Exatamente. É isso que eu tenho para deixar para vocês. E lembrando que comprando o livro ou qualquer outra coisa pelo nosso link da Amazon, você não gasta nem R$1 a mais e ainda ajuda a financiar nossas atividades online por aqui. É isso mesmo. Finalizando aqui, só um recadinho, os nossos sprints de leitura, por enquanto, vão ser deixados ali em Contos Inacabados, né? Não terão continuidade, porque eu, como professora, eu dou aula e, neste momento, eu preciso pegar aulas à noite. Então, esse período que a gente tinha iniciado aqui um processo de se reunir para ler, conversar um pouquinho, a gente vai dar uma pausa. Sempre que for possível, a gente vai fazer um sprint, mas aí a gente avisa lá no Instagram ou na comunidade ali do YouTube, para quem quiser acompanhar a gente. Mas vão ser momentos mais raros a partir de agora. De qualquer maneira, o podcast continua. Quinzenalmente, estaremos por aqui, comentando alguma obra do século XIX, vocês sabem bem que a gente gosta bastante, ou, né, escritas há muito, muito tempo atrás, ou nem tanto tempo assim atrás, como é o caso do Tolkien e de outras obras que a gente traz para cá, mas seguimos adiante fazendo aqui os podcasts sobre literatura. Recado dado, e é isso. A gente agradece a companhia de sempre. E não esqueça, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Pois é, o original foi publicado. Foi publicado.